eu sou a Monique e hoje eu vou ser a guia de vocês. Oi, gente, então vamos lá. Vou contar pra vocês a história de um filme chamado Into the Wild ou Na Natureza Selvagem. Na Natureza Selvagem conta a história de um rapaz chamado Christopher McClary, aonde ele, a irmã dele, o pai dele e a mãe dele viviam no Arizona. E logo depois de um tempo, de uma vida, uma infância muito conturbada, ele decide abandonar tudo, literalmente tudo. Ele tinha, os pais deles, no caso, né, tinham uma condição muito boa, então ele fez faculdade, fez tudo, mas os pais dele viviam o tempo inteiro em guerra, em muita briga, e ele tentava ao máximo defender a irmã dele, mas chegou um ponto que ele não aguentava mais. Então, a partir do momento que ele terminou a faculdade dele, ele pegou e foi pra casa, teve um almoço em família e ele foi pra casa dele. E ele pegou todos os documentos dele e cortou os documentos até o fogo para literalmente ninguém conseguir encontrar nada. Logo depois que ele fez isso, ele pegou um carro dele e foi embora. O objetivo dele era chegar no Alasca e passar 100 dias no Alasca, que era o maior objetivo dele. Bom, ele saiu do Arizona e ele foi a caminho até que ele parou num lugar chamado Lago Lake Mead, isso em 1990. Em 1990 ele parou nesse lugar, só que ele não se atentou a uma placa que avisava que esse lago tinha inundações do nada, literalmente do nada. Então ele acabou perdendo o carro em uma dessas inundações. Nessa inundação ele tirou a placa do carro dele, pegou todas as coisas dele que tinham ainda dentro do carro, pegou todo o restante de dinheiro que ele tinha e até o fogo literalmente em tudo. Logo depois disso, já tinham se passado mais ou menos uns 2 meses que a família dele não tinha notícia de nada. E acabou que a polícia acabou achando o carro dele e os pais dele tiveram uma esperança, mas perceberam que a polícia percebeu que não tinha sido roubo, não tinha sido nada. Então os pais dele começaram a perceber que ele tinha feito de propósito aquilo e ele estava querendo sair de tudo aquilo lá. Ele foi descendo pela Trilha do Cristo do Pacífico, aonde ele acabou encontrando um casal de hippies no meio da estrada. Esse casal de hippies abrigou ele e deu comida para ele. Ele ficou um pouco tempo com esse casal. Ele ajudou esse casal a resolver uns probleminhas que eles tinham lá, pessoais, e logo depois disso ele foi embora sem mais nem menos. Afinal ele era apenas um viajante, um mochileiro no meio da estrada. Logo depois, à frente, ele percebeu que ele estava passando muita necessidade, ele não estava conseguindo comer e ele precisava comprar algumas coisas para chegar até o Alasca. Então ele começou a trabalhar numa colheita de trigo. Lá ele fez amigos, mas enfim. Logo depois ele saiu dali, ele comprou um caiaque, porque o plano dele era descer o Rio Colorado. Esse Rio Colorado ele queria chegar ao caminho, pegar o caminho, descer até o México ali no Golfo da Califórnia, que era um pouco mais perto da onde ele precisava chegar. Só que quando ele foi pedir lá, tinha espera de 6 anos. Então ele não tinha todo esse tempo, ele precisava chegar logo lá. Então ele simplesmente se jogou com esse caiaque nesse lago e foi embora. Foi descendo, tudo mais lá. E ele achou um casal nessa beira aí, que eram pessoas aleatórias que estavam ali. Ele acabou fazendo muitos amigos ao decorrer dessa caminhada toda dele. Mas logo depois ele escutou o barulho da polícia e teve que sair voando. E teve que sair desse lago, do rio, né, do Colorado, para a polícia não pegar ele, é claro, porque era crime. Então ele passou 36 dias presos em uma caverna. Logo depois disso, ele precisava chegar ao México, mas ele não tinha como passar porque ele não tinha documentos. Então ele fez o mais óbvio para ele no momento. Ele pulou dentro de um trem e percorreu o resto do caminho. Isso do México para ele passar a fronteira para chegar num outro lugar. Logo depois que ele chegou na cidade do México mesmo, para ele passar a fronteira para entrar pro México, né? Ele achou um hotel, ele tinha pedido um lugar para ele descansar lá, para ele comer, porque ele tinha o dinheiro que ele tinha recebido da onde ele tinha trabalhado, mas ele percebeu que não era aquilo que ele queria. Ele tinha feito de tudo para sair daquilo lá e ele estava voltando para aquilo lá. Então ele simplesmente saiu e entrou no outro trem para tentar ir embora dali.
mas infelizmente nesse último trem a polícia acabou pegando ele acabou apanhando muito, ele ficou muito ferido. Mas como tem relatos de pessoas que viram ele, a gente não sabe como que ele se curou, como ele foi melhorando. Logo depois disso, ele acabou chegando num acampamento em 1991. Então já tinha se passado quase um ano de quando ele tinha saído da casa dele até o então. Que o lugar é Slave City. Lá ele acabou reencontrando aquele casal de hippie que ele tinha encontrado da primeira vez. E ele passou um bom tempo com eles lá até o Natal. Porque depois do Natal ele ia receber o próximo cheque que ele tinha trabalhado. E ele ia continuar a jornada dele para estar chegando no Alasca. E aí então ele simplesmente, depois de um tempo ele foi embora. Dessa vez ele avisou que ele estava indo embora. E depois do Natal ele foi embora. E ele ficou um tempo vagando até chegar num lugar chamado Águas Termais, ai meu Deus, na Dakota, em Barrego. Eu tenho uma colinha. Ele chegou a esse lugar lá. Nesse lugar ele conheceu um senhorzinho que ele se aproximou dele, ele ficava no acampamento e na casa desse senhor. E chegou um dia que ele teve que ir embora, porque ele precisava chegar à jornada dele. Esse senhor ofereceu até para adotar ele, mas ele falou pro senhor que preferia conversar a hora que ele voltasse da jornada dele, desses 100 dias no Alasca. Logo depois disso ele continuou a caminhada dele, foi chegando e ele chegou no ônibus, que é um famoso ônibus que tem fotos, mas ele chegou nesse ônibus em 1992. Então ele ficou praticamente 2 anos na estrada até chegar a este ponto. E nesse ônibus ele passou muitas aventuras, muitas coisas que ele foi se redescobrindo, mas isso daí vai ficar pro próximo vídeo. Se você gostou do vídeo da história e quer ver a parte 2, a parte 2, você pega, deixa seu like aqui, comenta, eu quero a parte 2, mas de qualquer jeito eu vou postar porque essa história é muito boa. E daí vocês vão lá, pega na parte 2, comenta, segue a página, segue tudo. Vai lá no meu Instagram, me segue que eu vou estar soltando coisas lá também, tá bom? Antes de vocês saberem que o filme que eu vou estar falando, eu vou estar soltando lá primeiro, tudo bem? Então vocês vão me seguir, me siga, curte e faz tudo aí. E um beijo e até a próxima.